Olá, fofuchos! Então, mais uma edição da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Dessa vez a edição de número 28, a Quimera, um bafo devastador. Deixa eu mostrar pra vocês a miniatura que vem na coleção. Essa daqui. Deixa eu ver se foca. Aqui. Aqui. Essa miniaturazinha. Né? E aqui fala, a Quimera é uma lenda grega, né? Então, ele diz que é uma monstruosa combinação de leão, cabra e serpente. Outrora, a Quimera espalhava o pânico por uma vasta área da Ásia Menor. Todos os guerreiros corajosos que a tentaram combater acabaram por morrer consumidos pelas chamas infernais que saíam de sua boca imunda. Só um herói protegido pelos deuses poderia derrotar a Quimera, e o eleito foi Belerofonte. Com a ajuda da deusa Atena e montando Pégaso, aquele cavalo alado, né? O jovem descobriu o ponto fraco da criatura e conseguiu matá-la. Então, essa aqui é a primeira parte, já mostrei, né? Aqui. Aí temos a página, primeira página e a segunda página, né? Diz aqui que a Quimera é fruto da união da Equidna, que é a mulher serpente, e de Tífon, um monstro que cuspia fogo. A Quimera é uma terrível criatura fantástica da mitologia grega. Enquanto umas lendas a descrevem como um ser híbrido, com corpo de cabra, cabeça de leão e cauda de serpente, outras falam dela como de um monstro com 3 cabeças, uma de serpente, uma outra de leão e uma terceira de cabra. Todas as versões coincidem no fato de cuspir fogo e não hesitar em devorar qualquer humano que se atravessasse no seu caminho. Né? Então a história dela é o seguinte, na verdade, o Amisodores, que era o rei da Cária, foi quem trouxe essa criatura quimera, né, que aterrorizava ali a região. E existia um rival desse Amisodores, que esses nomes são ótimos, né, que chamava Iobates, que reinava numa província vizinha. E mais ao longe dessa região, existia um jovem Belerofonte que estava visitando a corte do rei que chamava Preto, rei de Corinto. E esse rei Preto, ele tinha uma esposa chamada Estenebeia. A Estenebeia, quando viu Belerofonte, ficou apaixonada por ele e meio que tentou seduzi-lo, só que ele, né, não era bobo nem nada, né, ele falou, não, comigo não, você é uma mulher casada, que isso, não pode. E ela ficou indignada, né, se sentiu rejeitada e ficou brava, furiosa, né, por não ter conseguido conquistar, né, o amor do Belerofonte. E aí o que ela fez? Foi lá na cabecinha do Preto, né, e falou, olha, Belerofonte tentou me seduzir, ele não é uma boa pessoa, acho melhor você matar ele. Só que como é que Preto vai matar Belerofonte se Belerofonte era um hóspede na casa dele? Então ele não podia matar Belerofonte. Aí ele teve a brilhante ideia de enviar o Belerofonte lá para Iobates, né, que era amigo dele. E mandou uma carta secreta dizendo para Iobates que deveria matar Belerofonte. Só que Iobates, antes de ler a carta, ele recebeu, né, o Belerofonte como se fosse amigo de Preto. E aí se tornou um hóspede. E aí quando ele leu a carta, ele falou, ih, agora não posso mais matar, né, Belerofonte, porque ele é meu hóspede, não posso fazer isso, eu vou ser amaldiçoado, né. Então ele teve uma outra brilhante ideia. Ele falou assim, eu vou mandar esse rapaz atrás da Quimera, para tentar matar a Quimera, porque eu sei que ele não vai conseguir, aí ele vai morrer, né, e eu fico longe da maldição e ao mesmo tempo cumpro, né, a promessa com o meu amigo Preto. E aí foi que Belerofonte foi atrás da Quimera, só que ele teve a ajuda de uma deusa, né, e a deusa Atena presenteou ele com o cavalo Pégaso, que ajudou com que ele sobrevoasse a Quimera e ficasse longe das chamas, né, que a Quimera soltava, e conseguiu matar a bichinha. Diz aqui que ele começou do alto, né, a lançar setas,
E quando a besta já estava enfraquecida, atirou-lhe para a boca um grande bloco de chumbo que atara até a uma lança. Quando a quimera tentou cuspir outro jato de fogo, o chumbo derreteu, invadiu-lhe as entranhas, reduzindo-as a cinzas num instante. Assim desapareceu o monstro mais terrível que alguma vez vivera naquela região. No entanto, a quimera permanece viva no imaginário ocidental e serve agora para nos referirmos a uma ilusão ou a um projeto pouco realista. Trata-se, no fundo, de uma alusão ao aspecto estranho e antinatural desse monstro mitológico, certo? E diz que a quimera ela teve filhos. Ela teve filhos com o Ortro, que era o guardião dos rebanhos do gigante Gerion. E esses filhos foram a Esfinge e o leão de Nemeia, que também são partes da lenda na Grécia, né? A Esfinge herdou da mãe o aspecto híbrido, né? Tronco e cabeça de mulher, corpo de leão e asas de pássaro. Instalada nas muralhas de Tebas, obrigava os viajantes a ouvirem seus enigmas e devorava aqueles que não conseguiam decifrá-los. Quanto ao segundo, né, o leão de Nemeia, tratava-se de uma enorme fera de pele impenetrável que aterrorizava a região de Nemeia na Argólida, na Grécia ainda. O primeiro dos 12 trabalhos de Hércules constituiu em matar esse monstro sanguinário que ninguém conseguia vencer. Como arma, o herói precisou apenas das mãos para estrangular a besta, porque ele era muito forte, afinal ele era Hércules, né? Então aqui tem uma fotinha da Estenebeia. Claro que eu não sei se é essa, porque não existiu. Mas Estenebeia, achou que essa é lenda, né? Mas tudo bem. E aqui tem uma fotinha do que seria o Belerofonte matando a quimera, que é um quadro de Pepe Rubens do século XVII, no Museu Bonat, Baiona. Aqui, ó, esta imagem bem bonitinha, certo? E na outra página nós temos a quimera, um híbrido de leão, cabra e serpente. É um bronze etrusco do Museu Arqueológico de Florença. Aqui. E aqui embaixo nós temos uns desenhinhos da quimera e da esfinge. Uma ilustração de mitologia. Situi explicationes fabularum. Acho que está entender. De Natalis Comites, no século XVII. Esse aqui. Certo? Então essa é a lenda da quimera, o animal mitológico de 3 cabeças, né? Uma de cabra, uma de leão, uma de serpente, que aterrorizava ali uma região na Grécia e que foi morto por Belerofonte. Muito bem, e aqui na Dragonologia nós vamos falar sobre dragões maléficos, um poder sombrio. Embora a tendência seja para desconfiar de todos os dragões, a verdade é que só uma minoria se dedica ao mal. É conveniente aprender a distingui-los a fim de evitar problemas de interpretação. Associação de malfeitores. Por vezes, os dragões maléficos encontram aliados temíveis entre os outros representantes das forças obscuras. Já se assistiu com muita frequência à atuação conjunta de um dragão e de um mago negro, que apesar de solitário por natureza, se reúnem para usar a força aterradora resultante da união de sua magia e lançar ataques extremamente poderosos. Não obstante, esse tipo de aliança não costuma durar muito tempo. O dragão nunca perde a sua natureza desleal e não tarda a atrair o companheiro mago, né? Apesar de quase todos os dragões serem criaturas infinitamente temíveis pela sua força física e poderes mágicos, não tem que ser forçosamente agressivos ou malévolos. Durante a juventude, os dragões podem escolher o caminho do bem ou do mal. Essa escolha é irrevogável, mas já houve dragões bons que depois foram atraídos pelo vício e pela violência, mas nunca se viu um dragão mau regressar para o caminho da virtude. Então, muito bem. Diz que, embora teoricamente os dragões possuam vontade própria, existem algumas raças cujos membros revelam uma predisposição para adotar um determinado tipo de comportamento. Assim, nunca se viu um dragão de metal que seja mau. Em contrapartida, os dragões verdes, os pretos e sobretudo os vermelhos são quase todos maléficos.
Deste modo, quem se cruze com um deles deverá usar de extrema cautela. No entanto, são ainda mais temíveis os dragões malignos, que pertencem a uma raça neutra, pois não basta a sua aparência para determinar as suas inclinações, e é fácil ser enganado por eles, né? Por exemplo, entre as espécies marinhas existem quase tantos dragões bons como maus. Esta ambivalência faz com que os viajantes demasiado crédulos caiam facilmente em armadilhas, dando confiança a um dragão que à primeira vista lhe parece ser bom. Os estragos causados pelos dragões maléficos nem sempre desaparecem quando estes morrem. Muito pelo contrário, pois geralmente são suficientemente poderosos e tentam transformar-se em Dracolich quando sentem que o seu fim está próximo. Se são bem-sucedidos na metamorfose, irão aterrorizar o mundo sob a forma horrível de um dragão morto-vivo, até que algum herói consiga vencê-lo. Olha, isso é novidade pra mim, eu não conhecia esse dom dos dragões, não. Aqui no quadrinho tem os dragões maléficos são extremamente impulsivos, é melhor não os provocar. E tem um quadro que eu vou ler pra vocês, essa é a ilustração do dragão cuspindo fogo, que fala sobre o caráter excessivo. Algumas características partilhadas por quase todos os dragões atingem proporções extremas naqueles que se dedicam ao mal. Assim, os dragões maléficos costumam ser corroídos por uma inveja enorme. Como têm uma concepção muito elevada de si mesmos, a sua inteligência dá lugar a uma arrogância sem limites. Além disso, a sua mente é muito rápida e são especialistas em manipular os outros. Por último, são muito impulsivos e a mais pequena provocação é suficiente para os levar a atacar, loucos de raiva, quem quer que os ouse desafiá-los. Certo? Então, esses são os dragões maléficos. Então, já viram, né? Um dragão bonzinho pode ficar malzinho e um malzinho nunca vai ficar bonzinho. Então, desconfiem de todos. No Bestiário Fantástico, nós temos um ser que eu não conhecia, que é a Cocatriz. Cocatriz. Diz que deve temer o seu olhar mortal. Ó, essa é uma cocatriz. Que diz que o poder de petrificar com um simples olhar não é uma invenção medieval. A cocatriz, que surgiu no século XII, partilha com o basilisco, que provém da mitologia clássica, mas também com as aterradoras górgonas da mitologia grega. 3 irmãs com cabeleiras e serpentes ondulantes, onde tinha Medusa, né? Algumas lendas chegam mesmo a afirmar que o primeiro basilisco terá nascido precisamente do sangue de uma górgona. Basilisco, górgona e cocatriz também têm em comum um parentesco evidente com as serpentes, cujos olhos frios e penetrantes poderão ter inspirado a lenda do seu olhar fatal. Então, a cocatriz, meio galo, meio serpente, a cocatriz é um dos animais mais temíveis do bestiário medieval, que, tal como seu parente basilisco, consegue petrificar pessoas e animais apenas com um olhar. Ao contrário do basilisco, seu parente próximo, e que é conhecido desde a antiguidade, a cocatriz só aparece nos bestiários a partir da Idade Média. Essa criatura demoníaca nasce do ovo de uma galinha de 7 anos, posto em cima de esterco e chocado por um sapo durante 40 dias. Um sapo chocando um ovo, tá bom. Quando sai da casca, a cria da cocatriz devora o batráquio, ou seja, ela come o sapo que a chocou pacientemente. Trata-se de um início de vida que irá ser tão cruel como o resto de sua existência. Com efeito, a cocatriz tem um ódio profundo por todos os seres vivos e possui o perigoso poder de petrificar aqueles que se cruzam com o seu olhar. Nossa, que bichinho, hein? Muito bem. Diz aqui que devido ao seu aspecto, ao princípio a cocatriz pode parecer inofensiva. A sua envergadura não ultrapassa a de um galo normal. Tem corpo e cauda de serpente e cabeça, patas e asas de galo, embora estas últimas terminem em garras. A cocatriz vive enclausurada nas profundezas de grutas muito úmidas e é quando sai do esconderijo escuro que revela o seu verdadeiro poder devastador, pois o seu bafo venenoso mata imediatamente toda a vegetação existente à sua volta, à exceção de uma planta muito conhecida pelos magos, a arruda.
Ruta graveolens, que, muito pelo contrário, prospera na atmosfera fétida que rodeia esta criatura temível. Uau! Convém ser extremamente prudente para enfrentar uma cocatriz, pois apenas os galos e as doninhas são insensíveis ao poder mortal do seu olhar. Ah, é? Que puxa! A própria cocatriz não consegue resistir-lhe e, se for colocada diante de um espelho, também acabará por sucumbir ao seu olhar. Oh, que louco! Por esse motivo, esse objetivo é indispensável àqueles que pretendem combater o monstro. Também é possível usar um galo, pois o seu canto é fatal para a cocatriz. No entanto, cuidado! Mesmo depois de morto, esse animal terrível mantém seu olhar mortífero. Diz aqui que um cocoricó é suficiente para acabar com a cocatriz. Gravura retirada de Naturgeschichte der Vogel. Deve ser alguma coisa em alemão. 1877. É um galo. Galo é uma boa arma contra uma cocatriz. E aí, aqui fala no quadro sobre a arruda, é uma planta que se usa desde a antiguidade para combater um mal olhado. Essa aqui é a florzinha de arruda, olha que bonitinho. Diz aqui que a arruda, ou Ruta graveolens, é o único vegetal que consegue resistir ao bafo mortífero da cocatriz. Desde a antiguidade até a Idade Média, que esta planta de virtudes ambíguas era utilizada pelos magos na preparação de poções. No entanto, também se aconselha a cozer algumas folhas na roupa, como proteção contra esses mesmos magos. Era igualmente consumida pelos sacerdotes, que lhe chamavam erva da graça, pois acreditavam que os ajudava a manter a castidade. Uau! Por último, dizia-se que as doninhas se esfregavam pelas arrudas antes de atacarem os répteis, porque esses temiam o seu odor. Olha, isso não sabia isso. Muito interessante. A arruda é usada para bastante coisa. Minha mãe usava quando a gente tinha viúva de alguma infecção, taca-lhe a arruda quente ainda, com óleo, com azeite, né? Com óleo. Mas é. Então, essa foi mais uma edição de Dragões e Criaturas Fantásticas. A Quimera, um bafo devastador. Certo? Então é isso. Até o próximo vídeo.